Você acredita em lendas? Naquelas histórias sussurradas ao pé do fogo, sobre criaturas que vagam pela noite quando a lua cheia rasga o véu da escuridão, naqueles contos que fazem sua espinha gelar e seus olhos perscrutarem as sombras do seu quarto? Aqui neste canal, nós não apenas acreditamos, nós as caçamos. Mergulhamos nas sombras mais profundas do folclore, nos relatos esquecidos e nas experiências que desafiam a razão. Investigamos os cantos mais escuros do Brasil e do mundo, onde o uivo da besta ainda ecoa. Prepare-se, acomode-se, mas não relaxe demais. Apague as luzes, se tiver coragem, ou talvez seja mais prudente deixar uma fresta de segurança acesa. Porque hoje, e em todas as noites que nos reunirmos aqui, vamos explorar os territórios assombrados pelos lobisomens. Eu sou o Troca-Peles. E estas são as histórias que a noite esconde. Você tem coragem de ouvir até o fim? História 1. O Pacto da Lua Negra. A pequena cidade de Pedra Azul, encravada entre montanhas no interior de Minas Gerais, sempre foi conhecida por suas lendas. Mas nenhuma era tão temida quanto a do Pacto da Lua Negra. Diziam os antigos que, a cada 50 anos, quando ocorria um eclipse lunar total, uma família precisava oferecer seu primogênito à floresta, ou toda a cidade sofreria com a maldição do lobisomem. Meu nome é Antônio. Sou professor de História. E voltei à minha cidade natal após 20 anos. Coincidentemente, retornei justamente no ano em que o eclipse da Lua Negra aconteceria. Notei logo que algo estava errado. As pessoas andavam tensas. As janelas eram fechadas ao entardecer. E ninguém falava sobre o eclipse que se aproximava. Decidi investigar. Na biblioteca municipal, encontrei registros antigos que confirmavam, a cada 50 anos, coincidindo com o eclipse, pessoas desapareciam ou eram encontradas mortas, com marcas horríveis pelo corpo. O último caso havia sido em 1975, quando 3 jovens foram encontrados despedaçados na floresta. O caso foi oficialmente atribuído a um ataque de animal selvagem. Procurei meu tio Geraldo, o morador mais velho da cidade. Relutante, ele finalmente me contou. O pacto é real. Começou em 1825, quando um fazendeiro fez um acordo com forças das trevas para salvar suas terras da seca. Ele ofereceu o próprio filho em sacrifício, e se transformou na besta durante o eclipse. Desde então, a maldição persegue a cidade. Achei aquilo absurdo. Superstição de cidade pequena. Mas então descobri algo perturbador. Eu era descendente distante dos Mendonça por parte de mãe. Talvez fosse por isso que senti um chamado inexplicável para voltar. Na semana do eclipse, comecei a ter pesadelos terríveis, onde me via correndo pela floresta, caçando, com garras no lugar das mãos. 3 dias antes do eclipse, uma criança desapareceu. No dia seguinte, outra. A cidade entrou em pânico. O delegado organizou buscas, mas eu sabia, de alguma forma obscura e instintiva, onde os corpos seriam encontrados. Numa clareira específica da floresta, marcada por um círculo de pedras antigas. Eu nunca estivera lá, mas sabia exatamente como chegar. Na véspera do eclipse, tomei uma decisão. Deixei uma carta explicando tudo e caminhei para a floresta ao anoitecer. Encontrei a clareira como se sempre tivesse conhecido o caminho. No centro do círculo de pedras, havia um altar rudimentar. Sentei-me ali e esperei, enquanto a lua começava a ser devorada pela sombra da terra. Quando o eclipse estava quase completo, ouvi o uivo. Não vinha de longe. Vinha de dentro de mim. Meus ossos começaram a estalar. Minha pele a arder. Entendi então a verdade. Não era um sacrifício para o lobisomem. O primogênito dos Mendonça não era a vítima, mas sim o portador da maldição. E agora, com a lua desaparecendo, eu me tornaria a besta. Lutei contra a transformação com toda a minha força. Na escuridão do eclipse total, senti meu corpo se contorcer e mudar. Mas mantive um fragmento de consciência humana, suficiente para fazer uma escolha. Em vez de descer a cidade para caçar, corri para o mais profundo da floresta, para longe de qualquer pessoa. Acordei nu, coberto de terra e sangue de animais, quando o sol já estava alto. O eclipse havia passado. E com ele, a transformação. Voltei à cidade para descobrir que ninguém havia sido atacado. O pacto estava cumprido, não com um sacrifício, mas com minha recusa em ceder completamente à besta. Agora vivo recluso, estudando a maldição, buscando uma forma de quebrá-la definitivamente antes do próximo eclipse. Sei que a besta ainda vive dentro de mim. Nas noites de lua cheia, tranco-me em uma sala reforçada no porão. E quando a lua brilha vermelha no céu, ouço o uivo distante que vem de dentro da minha alma, lembrando-me que o pacto da Lua Negra ainda não terminou.
História 2. A fronteira do medo. Na divisa entre Brasil e Uruguai, existe uma região de campos abertos, onde os gaúchos contam histórias sobre o lobisomem dos Pampas. Sou Rodrigo, repórter freelancer, e fui até lá investigar os relatos de ataques a rebanhos que estavam assustando os fazendeiros locais. Cheguei à pequena cidade de Fronteira do Sul, num entardecer de inverno, quando o vento cortante varria os campos. Hospedei-me na única pousada da cidade, administrada por Dona Carmen, uma senhora de olhar desconfiado, que, ao saber do motivo da minha visita, balançou a cabeça em desaprovação. Algumas histórias é melhor deixar quietas, rapaz. Principalmente quando a lua está crescendo, disse ela, apontando para o céu onde a lua já mostrava mais da metade de sua face. No dia seguinte, visitei a fazenda, onde ocorreu o ataque mais recente. O proprietário, seu Juvenal, me mostrou os restos de 3 ovelhas. Não foi cachorro, nem onça, afirmou com convicção. Olha as marcas. São garras grandes demais, e os corpos foram arrastados por mais de 1 quilômetro. Que bicho faria isso, senão aquela criatura amaldiçoada? Fotografei as marcas e coletei depoimentos. Todos falavam do mesmo padrão. Ataques sempre em noites de lua quase cheia. Pegadas meio humanas, meio animais, e um uivo que não se parecia com nada conhecido na região. Alguns mencionavam um homem estranho, um forasteiro que aparecia na cidade apenas em determinadas épocas do ano. Na delegacia local, o sargento Machado foi direto. Oficialmente, digo que são ataques de cães selvagens. Extraoficialmente, há 15 anos trabalho aqui, e sempre que a lua cresce entre junho e julho, algo acontece. Já vi coisas que não consigo explicar, e sempre tem relação com a fronteira. Como se a criatura viesse do outro lado. Intrigado, decidi passar uma noite na fronteira. Aluguei um jipe e levei equipamento de camping, câmeras e uma espingarda emprestada do sargento. Só por precaução, montei acampamento próximo ao marco divisório, uma simples coluna de pedra em meio ao campo aberto, onde Brasil e Uruguai se encontram sem qualquer barreira física. A noite caiu rápido, e com ela veio um silêncio perturbador. Nem grilos, nem o balido distante das ovelhas. Apenas o vento e, ocasionalmente, um som estranho, como de respiração pesada. A lua, quase cheia, iluminava a paisagem com uma claridade fantasmagórica. Liguei as câmeras e esperei, a espingarda ao alcance da mão. Por volta da meia-noite, ouvi o primeiro uivo, distante, mas inconfundível em sua natureza sobrenatural. Nem lobo, nem cachorro, algo entre humano e animal. Peguei os binóculos e vasculhei o horizonte. Foi quando vi uma figura bípede, correndo em velocidade impossível pelo campo, vindo do lado uruguaio da fronteira. Meu coração disparou. A criatura se movia como um borrão sob a luz da lua, mas pude distinguir sua forma. Um corpo musculoso coberto de pelos escuros, pernas poderosas terminadas em patas enormes, braços longos com garras afiadas, e uma cabeça que misturava traços humanos e lupinos, com um focinho alongado e orelhas pontudas. Congelei, incapaz de me mover enquanto a criatura se aproximava do marco fronteiriço. Ela parou ali, como se respeitasse algum limite invisível. Então ergueu o focinho e farejou o ar. Virou a cabeça na minha direção. Nossos olhares se encontraram através da distância. Seus olhos amarelos brilhavam com uma inteligência aterradora. Num impulso de pânico, agarrei a espingarda e disparei para o alto. O som do tiro ecoou pela planície. A criatura soltou um uivo furioso. E em vez de fugir, começou a correr na minha direção, cruzando a fronteira. Larguei a arma e corri para o jipe, as mãos tremendo tanto que mal consegui ligar o motor. Acelerei sem olhar para trás, mas pelo retrovisor vi a criatura perseguindo o veículo, ganhando terreno com facilidade. Quando estava prestes a alcançar o jipe, algo estranho aconteceu. Um grupo de cavaleiros surgiu no horizonte, brandindo tochas. A criatura parou, uivou uma última vez, e desapareceu na escuridão, voltando para o lado uruguaio. Os cavaleiros eram gaúchos uruguaios, guardiões da fronteira. Como se apresentaram? O líder, um homem idoso chamado Ramírez, explicou. Há gerações vigiamos a fronteira nas noites de lua. A criatura é um homem uruguaio amaldiçoado que, quando se transforma, tenta sempre cruzar para o Brasil. Não sabemos por quê, mas ele busca algo do seu lado. Enquanto estiver em solo uruguaio, é nosso fardo. Se cruzar a fronteira, torna-se problema de vocês, completou Ramírez. Esta noite quase deixamos que isso acontecesse. Tenha mais cuidado, jornalista. Nem todas as fronteiras que existem são visíveis aos olhos. Voltei à cidade abalado.
Minhas câmeras capturaram apenas borrões. Nada conclusivo. Quando estava de partida, Dona Carmen me entregou um embrulho. É um amuleto de proteção. O lobisomem dos Pampas busca aqueles que conhecem seu segredo. E agora você é um deles. Publiquei uma matéria vaga sobre lendas fronteiriças, sem mencionar o que realmente vi. Ninguém acreditaria. Mas a cada lua cheia, recebo uma mensagem de Ramírez. A fronteira segue segura. E sei que, em algum lugar entre dois países, uma criatura espera sua chance de cruzar uma linha que só ela pode ver, em busca de algo, ou alguém do lado brasileiro. História 3. O Ritual das 7 Luas. Meu avô sempre dizia que na Amazônia existem segredos que o homem branco jamais deveria descobrir. Como antropóloga especializada em rituais indígenas, eu deveria ter ouvido seu conselho. Meu nome é Laura, e vim à aldeia dos Karuá estudar seus rituais lunares. O que encontrei mudou para sempre minha compreensão sobre a linha tênue entre homens e bestas. A aldeia Karuá fica isolada, a 3 dias de barco do povoado mais próximo. Fui recebida com desconfiança pelo pajé Iracema, uma mulher idosa de olhos penetrantes. Você chegou na época errada, disse ela. O ciclo das 7 luas está começando. É perigoso para forasteiros. Ignorei o aviso, pensando ser apenas uma forma de preservar seus segredos. Na primeira noite de lua cheia, todos na aldeia se recolheram cedo, trancando-se em suas ocas. Apenas o pajé e 7 homens permaneceram do lado de fora, reunidos em torno de uma fogueira no centro da aldeia. De minha cabana, observei enquanto eles bebiam uma infusão escura e cantavam em uma língua antiga, diferente do dialeto que os Karuá usavam no dia a dia. Por volta da meia-noite, os 7 homens se afastaram da aldeia, caminhando em fila para a floresta. Movida pela curiosidade científica, decidi segui-los, mantendo distância segura. Eles chegaram a uma clareira, onde 7 pedras formavam um círculo. Cada homem se posicionou diante de uma pedra, e começou a se despir. O que aconteceu em seguida desafia qualquer explicação racional. Sob a luz da lua cheia, os corpos dos homens começaram a se contorcer. Ossos estalaram, músculos se expandiram, pelos brotaram da pele. Em minutos, onde antes estavam 7 homens, agora havia 7 criaturas que misturavam características humanas e lupinas. Corri desesperadamente de volta à aldeia, ouvindo o som de patas pesadas me perseguindo. Quando achei que seria alcançada, o pajé Iracema surgiu em meu caminho, brandindo um cajado com símbolos entalhados. Ela gritou palavras incompreensíveis e jogou um pó vermelho no ar. As criaturas pararam abruptamente, como se tivessem encontrado uma barreira invisível. Sufoquei um grito e recuei, pisando em um galho seco. O estalo pareceu ensurdecedor no silêncio da floresta. 7 pares de olhos brilhantes se voltaram na minha direção. Um dos lobisomens, o maior deles que eu reconheci como sendo Raoni, o filho do pajé, farejou o ar e soltou um uivo que gelou meu sangue. Você violou nosso segredo mais sagrado, disse Iracema, me puxando para sua oca. O ritual das 7 luas é o que mantém o equilíbrio. Por 7 luas cheias, 7 guerreiros se transformam para caçar os espíritos malignos que rondam nossas terras. Eles protegem a aldeia, mas não podem controlar totalmente a besta dentro deles. Por que me salvou? Perguntei, ainda tremendo. Porque agora você faz parte disso, respondeu ela com pesar. Quem testemunha o ritual fica marcado. Na próxima lua, você sentirá o chamado. Seu sangue não é Karuá. Não sabemos como a transformação afetará você. Talvez não sobreviva. Talvez se torne algo pior. Nos dias seguintes, tentei fugir da aldeia, mas sempre acabava voltando, como se algo me puxasse de volta. Meu corpo começou a mudar. Meus sentidos ficaram mais aguçados. Eu sentia fome de carne crua. E à noite, sonhava que corria pela floresta em 4 patas. Iracema preparava infusões para controlar os sintomas, mas disse que era apenas paliativo. Na véspera da segunda lua cheia, Iracema me explicou minha única chance. Existe um ritual de purificação. Você deve passar a noite na caverna dos ancestrais e enfrentar a besta dentro de você. Se vencer, estará livre. Se falhar, se tornará uma criatura sem alma, presa entre 2 mundos. A caverna dos ancestrais ficava no topo de uma montanha próxima. Passei o dia em jejum, e ao entardecer, bebi a infusão ritual preparada pelo pajé. Entrei na caverna quando os primeiros raios de luar tocaram sua entrada. Iracema selou a passagem com símbolos sagrados, e me deixou sozinha com meus demônios internos. A transformação começou com a lua no auge. A dor era indescritível. Cada osso quebrando e se reajustando,
cada músculo esticando além do limite. Lutei para manter minha consciência humana enquanto meu corpo se tornava algo diferente. Na escuridão da caverna, vi apenas o brilho dos meus próprios olhos refletidos nas poças d'água. Durante toda a noite, travei uma batalha interna. A besta queria dominar, escapar da caverna, caçar. Minha mente humana resistia, agarrando-se a memórias, a quem eu era. Quando o amanhecer chegou, eu estava nua, exausta, coberta de arranhões que eu mesma havia infligido, mas ainda humana. Havia vencido, ou assim pensei. Iracema me encontrou e sorriu, satisfeita. Você é forte. Poucos resistem na primeira vez. Seu sorriso desapareceu rapidamente. Mas o ritual não está completo. Restam 5 luas. A cada uma, a besta ficará mais forte, mais difícil de controlar. Você precisa ficar aqui até o fim do ciclo. Estou na aldeia há quase 2 meses. 3 luas já passaram. 3 noites na caverna. 3 batalhas contra mim mesma. Estou escrevendo este relato como forma de manter minha humanidade, de lembrar quem sou. Não sei se sobreviverei às próximas 4 luas. Não sei se, mesmo que sobreviva, serei a mesma pessoa. Iracema diz que, se eu completar o ciclo, terei escolha. Posso realizar um ritual final para eliminar a besta para sempre. Ou posso abraçá-la e me tornar uma guardiã, como os 7 guerreiros. Parte de mim, a cientista racional, quer apenas voltar à civilização e esquecer tudo isso. Mas outra parte, a parte que agora uiva para a lua, sabe que nunca mais serei a mesma. A 4ª lua cheia se aproxima. Meus sentidos estão tão aguçados que posso ouvir o coração de um pássaro batendo a 100 metros de distância. Minhas unhas crescem mais rápido e mais fortes. Meus dentes parecem mais afiados. E quando olho para a lua crescente no céu, sinto um chamado primitivo que é cada vez mais difícil ignorar. Se alguém encontrar este diário e eu não estiver mais aqui, saiba que existem segredos na floresta que deveriam permanecer ocultos, e se por acaso você ouvir histórias sobre uma criatura estranha, nem humana nem animal, vagando pelas noites de lua cheia na Amazônia, lembre-se, nem todos os monstros nascem assim. Alguns são criados quando cruzamos fronteiras que não deveríamos cruzar.